Olá, maravilhosas! E na aula de hoje eu venho falar para vocês como começar na costura criativa. Eu sei que para você que está iniciando, né, surge muitas dúvidas, então hoje eu quero trazer aqui para você algumas dicas para você que é iniciante. Eu sou costureira, né, trabalho aí com artesanato há 10 anos, tá, gente? Mas o meu início foi um início assim muito complicado, porque eu errei muito, né? Principalmente com relação à questão do horário de trabalho, por falta de organização. Então, um dos primeiros passos que você precisa ter para iniciar na costura criativa é se organizar, maravilhoso? Para que não vire, né, aquela bola de neve ali. Então, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é definir o seu ambiente de trabalho, tá? Mas não se preocupe se você não tem um ateliê, se você ainda não tem um espaço definido para trabalhar, qualquer cantinho vai te servir. Quando eu iniciei na costura criativa, eu comecei costurando na cozinha, então eu montava ali o meu cantinho. Sempre usei aquelas caixas organizadoras também, então dentro dessas caixas, né, eu colocava as linhas, os tecidinhos, separava os meus materiais. Logo depois das minhas costurinhas, eu já guardava minha máquina de volta na caixa, né, limpava minha mesa pra gente usar a mesa. E foi desse jeito assim por muito tempo, tá, meninas? Então não se preocupe se você não tem um espaço ainda físico aí, né, pra poder montar o seu cantinho, o seu ateliê, tá? Então seja organizada, organize o seu espaço e organize também os seus horários de costura, tá, gente? Isso é muito importante porque eu não fazia dessa forma, então virava uma bola de neve, né? Meu marido reclamava, as crianças ficavam de qualquer jeito, então é muito importante que você tenha esse planejamento, essa organização, tá? E para você que está começando, né? Uma máquina de costura doméstica vai te atender com certeza, tá? Para você que entrou pro curso e ainda não tem uma máquina de costura, né? Aqui também a gente tem a aula sobre máquina de costura doméstica versus máquina de costura industrial. Eu iniciei numa máquina de costura doméstica que não é essa, tá, gente? Essa aqui eu peguei emprestada para gravar essas aulas para vocês, porque eu emprestei a minha máquina de costura doméstica. Então, hoje eu vou atualizar algumas aulas, então vai ser com essa máquina aqui, tá? E assim, meninas, a gente precisa ver, né, qual é o nosso objetivo, tá? Eu sei que tem muitas aí que estão costurando apenas por hobby, para passar um tempo, né? Então, uma máquina de costura doméstica vai te atender perfeitamente. Agora, se você quer trabalhar com costura criativa para ter renda, para faturar, para fazer peças, né, mais rápidas, se você quer ali ter uma produção mais rápida, vamos dizer assim, a máquina de costura industrial, ela é mais eficiente e ela vai te ajudar mais, tá? Porém, se você tem uma máquina de costura doméstica, não se sinta limitada, tá, gente? Eu sempre fiz tudo com a máquina de costura doméstica, já fiz bolsa maternidade, estruturação com manta R2, com bagum, tudo que vocês podem imaginar. Claro que ela é uma máquina mais leve, né? Mas ela não vai limitar você aí de fazer as peças e ter o acabamento perfeito, tá? Uma dica para você que está iniciando na costura criativa e tem uma máquina de costura doméstica é deixar o seu ponto regulado no número máximo, tá? Que no caso é o número 5, né? Então você faz aquela regulagem ali, coloca no número 5. Outra dica também é você deixar a linha da bobina mais solta, tá? Na hora que for costurar, porque aí ela evita de ficar soltando da agulha na hora que você pisa ali no seu pedal, tá? Uma outra dica é você pegar um copo, tá? Esses copos de cozinha mesmo, coloca o seu cone de linha lá dentro, ou aquele suporte de guardanapo também vai te ajudar, que é um suportezinho, ele tem uma madeirinha comprida, e aí você coloca o cone de linha ali e vai conseguir fazer as suas peças com mais facilidade, tá? Escolha também, né, um espaço aí onde você tenha uma mesa que ela não fique muito vibrando, tá? Para sua máquina não ficar escorregando. Se a sua mesa for uma mesa de vidro, você pode pegar uma folha de EVA, colocar por baixo ali que vai evitar o atrito, tá, gente? Então isso também vai facilitar para vocês. Outra dica para quem tá iniciando na costura criativa é fazer compra assertiva, tá?
pegue a lista de material, compre somente o necessário para que você comece de forma assertiva. Um dos maiores erros, né, que a gente comete aí é sair comprando tudo de uma vez. Ai, todo mundo tá usando isso, eu também quero. Todas as réguas, todas as tesouras, todas as linhas, né? Então, não. Isso é um grande erro que a gente comete, porque nós não precisamos de tudo isso para começar na costura criativa, tá? A gente precisa de linha, agulha, bobinas extras, tesoura, né? As tesouras você pode separar uma tesoura para cortar manta, tesoura para cortar tecido, tesoura para cortar o zíper, tá? O descosturador, né? Que é aquele de arremate. E vocês vão ver também esses conteúdos aí, esses materiais na aula dos materiais que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, vocês não precisam iniciar com tudo, achando que precisa ter de tudo no ateliê, tá? Quando eu comecei, eu não tinha base de corte, só depois de muito tempo que eu fui adquirir essa base de corte. E hoje, né, eu tenho a base de corte, mas eu sou muito de usar a tesoura, tá, gente? Então, pega ali os seus cestinhos, coloca os alfinetes, coloca as suas coisinhas, pode nomear também esses cestinhos para ficar organizado, tá? E na medida do possível, né, assim que você for utilizando esses materiais, que for acabando, você vai fazendo a reposição, tá? Outro ponto também muito importante é evitar a compra desnecessária de tecidos, tá, gente? Então, aqui na aula de composê, eu mostro para vocês os tecidos. E vocês precisam comprar estampas assertivas, porque o que que acontece? A gente se ilude. Ah, eu quero todas as estampas. E aí você vai lá, compra aquele monte de tecido estampado, florido, temático e não sei o que, e depois esses tecidos não têm saída no seu ateliê. Então, opte por comprar tecidos mais básicos, né? Estampas mais neutras, poazinho, listradinho, tá? Lá na aula da composição de tecido tem muitas dicas para vocês sobre compra assertiva de tecidos, ok? Outra coisa também é comprar menos quantidade, tá? Não precisa comprar 1 metro, 2 metros. Compra ali meio metro, 30 centímetros, né? De um que você queira fazer um detalhezinho, porque assim você vai ter mais estampa, mais variedade, porém você não vai ter um estoque com grande quantidade, tá? Outra coisa que dá super certo também, meninas, é se você mora numa cidade onde tem várias lojas, né? Você tá indo na loja sempre comprar o tecido para aquela confecção. O cliente fez a encomenda, você vai na loja, escolhe ali o tecido, manda a foto pro cliente, aquele que ele escolheu, você faz a compra daquele tecido, tá? Então, meninas, para quem tá iniciando, né? A questão da costura reta, isso também é algo que a gente vai treinar, o viés também é algo que a gente vai treinar, vai conseguir dominar, tá? Mas lembre-se de que é um passo por vez, você não nasceu sabendo, tá? Passe pelo processo, treine as suas costuras, aqui a gente tem aula, tem os materiais aqui para vocês imprimir e treinar as costurinhas retas, tá? Hoje em dia, né, existe aí várias ferramentas que a gente pode utilizar. Tem o guia magnético de costura reta, que é o guia, né, onde você coloca ali na máquina e você vai conseguir fazer as suas costuras mais retinha. Tem a caneta mágica que você vai riscar e depois você apaga, tá? Pode alfinetar, pode usar aí do jeito que vai facilitar para você, tá? E a costura criativa, gente, é treino, tá? Não existe essa de que você não é capaz. Todas nós somos capazes, porém é um processo que a gente vai passar, né? E quando você começa nesse processo de forma mais organizada, você consegue ter mais sucessos, tá? Vai aprendendo, vai desenvolvendo as suas habilidades. Se você não sabe passar o zíper, se você não sabe colocar ao vivo, se você não sabe fazer um debrum, todos os tipos de acabamento, viés de tecido, viés industrial, comece a treinar, tá? E aí você vai ali eliminando aquelas dificuldades que você tem, tá? Eu lembro que quando eu fui fazer o viés industrial, eu errava, gente, e eu odiava fazer o viés. Então eu só fazia aquelas peças que eu podia desvirar e rebater a costura, até que um dia eu falei, não, eu sou capaz, eu preciso aprender a fazer esse viés. E aí, gente, um dia eu tirei um dia inteirinho pra fazer o viés. Errei bastante, né? Com certeza, perdi muita peça, perdi a paciência, até que o meu viés ficou perfeito. E aí, quando eu desenvolvi a minha técnica, porque sempre a gente vai achar um jeito mais fácil pra nós, né? E aí eu entendi que eu não podia ficar puxando o viés, dobrando ele, puxando ele pro lado de dentro, que era o meu erro.
aí sim eu consegui aprender a fazer o viés perfeito, tá? E quanto mais vocês treinam, mais você vai desenvolver a sua habilidade, mais você vai desenvolver a sua criatividade. Seja criativa na composição dos tecidos, na utilização dos aviamentos, das rendas, dos pompons, né, das passamanarias. A gente hoje tem várias aí coisas que a gente pode utilizar para agregar valor no nosso trabalho, tá? E para você que ainda não tem bordadeira, não se sinta limitada. É totalmente possível você fazer peças lindas com acabamento perfeito desde o momento que você saiba fazer essas combinações e gerar desejo no cliente de compra, tá? Então, as peças têm as suas funções, né? A gente gera valor nas nossas peças pela utilização e não pelo bordado, tá, gente? Claro que o bordado agrega valor nos produtos, mas você pode fazer bordado com pintura, com pet aplique, com o uso do termocolante, que a gente já tem até aula aqui, e no início eu trabalhei muito com esse termocolante também, tá? E só depois eu migrei para o bordado. Então não se sinta limitada, comece com o que você tem, fazendo o seu melhor hoje. Anota ali na listinha, pega ali um caderninho e anota quais são as suas maiores dificuldades e tire um dia para treinar, tá? Costura reta é treino, costura arredondada é treino, viés é treino, colocar o zíper é treino, tá, gente? Então, tudo isso vocês vão conseguir vencer, vão conseguir ficar melhor cada vez mais que vocês forem fazendo, tá? E a Prof tá aqui para ajudar vocês, né? Aqui no curso tem tudo que vocês precisam e se tiver qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários, maravilhosa? Então vamos lá, costura criativa é uma delícia, eu sou extremamente apaixonada por esse mundo da costura e eu tenho certeza que você também vai se apaixonar e se tiver qualquer dúvida, tô aqui para ajudar vocês.